A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Deixa eu arrumar a câmera aqui, focalizar bem. Tudo bem com vocês? Uma boa noite a todos. Estou eu aqui novamente para dar mais uma aula para vocês. Só que nessa aula eu estou sendo professor substituto, porque quem estaria dando essa aula seria o irmão Jonas. Mas devido a alguns problemas, ele não vai poder estar dando essa aula para vocês. Eu vou ter esse prazer de estar com vocês novamente, dando aula nesse formato online, nesse telecurso, amém? Nós vamos iniciar hoje o módulo Propósito de Deus e antes de começarmos, vamos fazer uma oração. Grandioso Deus, amado Pai, glorificado seja o teu santo nome. Glória seja dada a ti, Senhor. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dada a ti neste momento. Pai, queremos te agradecer. Agradecer porque até aqui o Senhor nos tem sustentado, até aqui o Senhor tem provido todo o necessário para que possamos estar firmes e fortes mediante estas circunstâncias adversas que se encontra a nossa atual sociedade por causa desse vírus, por causa dessa pandemia dos infernos. Mas nós cremos, Pai, que nós somos aquele que descansa no esconderijo secreto do Altíssimo, que nós somos aquele que habitamos no local do Todo-Poderoso. Pai, nós cremos que nós somos aqueles que desfrutamos da paz que excede todo pensamento que vem de Ti, Cristo Jesus. Pai amado, queremos colocar diante de Ti este momento. Queremos colocar diante de Ti esta aula, que não seja apenas um momento didático, mas seja um momento de revelação, um momento de entendimento, um momento de poder, onde a Tua palavra que é viva e eficaz penetre nos nossos corações e nos dê discernimento dos Teus propósitos para nós nestes tempos. Pai, queremos agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por esta nação, por este estado e por esta cidade. Espírito Santo do vivo Deus, nós clamamos por Ti para nos trazer revelação da Tua palavra, entendimento do Teu propósito, para que nós possamos nestes tempos ser agentes de transformação. Desde já Te agradecemos, Pai, porque mesmo não estando juntos fisicamente, o Senhor nos liga por uma conexão espiritual e é por meio dessa conexão espiritual que o Teu Santo Espírito ministra no meio de nós e nos dá revelação, entendimento, libera dons, libera tudo aquilo que nós necessitamos e é necessário para enfrentarmos as dificuldades dos tempos. Pai, Te agradecemos e damos total liberdade ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, amados. Eu não sei vocês, mas esse momento de quarentena é um momento para nós criarmos um vínculo maior com o Senhor. Criarmos um estreitamento de laço com o nosso Pai. Criarmos uma intimidade, estarmos amalgamados com o Espírito Santo. Este é o momento. Este é o momento porque nós fomos agraciados por Deus nesses tempos difíceis. Ele derrama uma porção extra sobre nós do Espírito Santo. Então, aproveite essa oportunidade, irmãos. Aproveite essa oportunidade que você tem de estreitar com o Pai os laços. Aproveite essa oportunidade de reavivar aquela paixão, semelhante àquela paixão do apóstolo Paulo por Cristo Jesus. É o momento de nós sermos realmente aqueles amigos de Deus, semelhante a Abraão, de nós sermos aquele que anseia a presença, assim como Moisés. Amém? E eu creio em nome de Jesus que vocês estão aproveitando ao máximo esse tempo de quarentena com um momento de qualidade com o Senhor, orando, jejuando, lendo a palavra e principalmente sendo agente de transformação no momento de caos. Porque o momento é de caos. A maioria das pessoas estão perturbadas. Até o próprio ministro da Saúde falou, pessoal, desliga a TV. Para de assistir TV, que a TV muitas vezes é tóxica. E realmente, a TV, de uma certa forma, faz um favor, mas de outro lado, ela faz um desfavor neste momento, que é gerando pânico. Nós temos que saber equilibrar. Amém? E eu creio em nome de Jesus que esses momentos estão sendo momentos poderosos na sua vida. Momento onde você está desfrutando de intimidade com o Pai. Amém, amados? Vamos iniciar aqui a nossa teleaula do curso de Safe.
ceifeiros, amém? Esse curso que nos está nos dando as ferramentas necessárias para nós participarmos desta colheita de almas, dessa colheita de pessoas, porque nós somos respostas à oração dos apóstolos, à oração de Pedro, à oração de Tiago, de João, porque Jesus falou para eles: ore ao Senhor da colheita que mande mais trabalhadores, porque a colheita é grande. A colheita é grande. E eles oraram e hoje eu e você somos essa resposta do Senhor para eles. Amém? Vamos dar início à nossa teleaula. Quem estiver a apostila é na página 83 e o módulo é Propósito de Deus. O que é o propósito? Propósito é um motivo, é uma razão, é um porquê determinadas coisas acontecem. Na nossa vida, nós como seres humanos, temos um propósito de vida. Deus nos criou por um motivo, por uma razão, para um porquê. Por mais que exista no mundo aí algumas pessoas que não acreditam que a vida em si tem um propósito, que a vida em si é simplesmente um acaso, e que de uma certa forma a beleza está nesse acaso, que geraria um certo caos, nós cremos que a vida tem um propósito. Nós nascemos por um propósito, nós vivemos por um propósito e morremos por um propósito. Morremos por um porquê, vivemos por um porquê e nascemos por um porquê. Então, propósito é isso, é o motivo, é a razão pela qual nós existimos. Amém? Só que hoje em dia se vende propósitos de vida variados. Um dos propósitos mais comuns vendidos hoje em dia é que você tem que estudar, ter um bom emprego, ter uma boa família, ter uma boa velhice. Isso não é errado, você ter tudo isso. Mas isso não é o propósito da sua vida. Você não nasceu para estudar, trabalhar, se divertir e depois morrer. Você não nasceu para isso. A palavra de Deus nos mostra que existe um propósito, nos mostra que existe um porquê que nós nascemos. E qual é este propósito de Deus? Quando Deus, lá no Jardim do Éden, como vocês, ávidos leitores da palavra de Deus, já sabem, criou o homem, criou Adão e Eva, ele criou com um propósito, para que eles fossem a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Isso mesmo. Quando Deus criou lá no Jardim do Éden Adão e Eva, não era simplesmente para eles tomar conta do jardim, não era simplesmente para eles dar nome para os bichos, não era simplesmente para eles cultivarem o jardim, mas era para eles serem a imagem e semelhança de Cristo Jesus. O homem recebeu da parte de Deus o livre-arbítrio, que é a capacidade de tomar decisões por si próprio. E lá no Jardim do Éden existiam várias árvores, inclusive a mais famosa de todas, que é a do conhecimento do bem e do mal, que foi justamente a que os dois de Tucujo lá escolheram. Mas existia uma árvore que era a árvore da vida, que era a árvore que significa ou simboliza ou mostra ou aponta para Cristo Jesus. Então, o homem ele tinha a opção de escolher. Deus não impôs a árvore da vida para o homem. Não falou assim, ó, você tem que comer da árvore da vida. Olha, você tem que ser igual a Cristo Jesus. Deus não impôs isso. Deus deu a liberdade do livre-arbítrio para o homem escolher ser igual a Cristo Jesus, entrar nesse propósito dele. As coisas não mudaram nos dias de hoje. Deus também dá a liberdade de escolha para a pessoa se ela quer ser igual a Cristo Jesus ou não, se ela quer seguir esse propósito ou não. Só que aí, como nós sabemos lá na história do Éden, veio um cidadão e bagunçou tudo. E foi o diabo. O diabo paralisou o propósito de Deus na vida do homem. O diabo, irmãos, ele não paralisou o propósito de Deus. Ele paralisou na vida do homem o propósito de Deus para o homem. O propósito de Deus, ele vai se cumprir independente do que o diabo fez ou fizer. Mas na vida do homem, para o homem, no sentido do homem estar ou receber este propósito, ou estar dentro deste propósito, o diabo atrapalhou um pouco.
A primeira coisa que o diabo faz, amados, para impedir que o propósito de Deus se cumpra na vida de uma pessoa, é impedir que ela seja salva. Você já viu os esforços que o diabo faz para que as pessoas não vão para a igreja, para que as pessoas não ouçam a palavra, porque o diabo sabe que quando a pessoa está neste núcleo cristão, ela pode ter a oportunidade de ser salva. E o diabo não quer que o ser humano receba a salvação. Como nós vimos na aula passada, salvação significa na Bíblia nós sermos salvos do inferno, porque nós éramos destinados a ir para o inferno antes de nós conhecermos e aceitarmos Cristo Jesus. Então, o diabo quer nos tirar essa salvação, ele quer que nós permanecemos no inferno. Por isso que ele faz esforços mirabolantes, ele faz esforços mirabolantes para que as pessoas não sejam salvas. Só que, depois que a pessoa é salva, o diabo deixa a pessoa de boa? O diabo fica mais relax com a pessoa, ele pensa, pô, agora essa pessoa é salva. Agora ela não vai mais para o inferno. Agora ela vai viver a eternidade com Cristo Jesus. Não, o diabo não para por aí. Por incrível que pareça, ele não para. Porque dentro do propósito de Deus de nós sermos igual a Cristo Jesus, existe, sabe o que, amados? Dentro desse propósito, existe um processo de transformação. Existe um processo para que nós nos tornamos a semelhança de Cristo Jesus. Aí é onde o diabo ataca. O diabo fala, pô, eu não consegui tirar a salvação do cara, mas eu vou atrapalhar o processo de transformação. Porque depois que a pessoa é salva, ela entra dentro do propósito de ser igual a Cristo Jesus. Aí o diabo quer atrapalhar o quê? Este processo. Quer atrapalhar este trilhar da pessoa de caminhar rumo a ser a semelhança de Cristo. E quais são os métodos que ele usa? O diabo usa os mesmos métodos há milênios. O mesmo método que ele usou lá no passado, no Jardim do Éden, ele usa hoje em dia. As táticas dele não mudaram muito. A intensidade também não. Ele continua intenso em fazer com que as pessoas tenham uma confusão mental com respeito àquilo que é proposto de Deus na vida delas. O diabo, lá no Jardim do Éden, confundiu a mente de Eva. Imagina Eva lá, toda serelepe, pomposa, pensando, acho que agora eu vou comer da árvore da vida. Vou comer da árvore da vida, porque eu já comi de todas as árvores. Aquela dali não pode, aí o diabo chegou, mas como assim? Deus falou que você não pode comer de nenhuma árvore aqui? A Eva falou, não, ele falou que eu posso comer de todos, eu não posso comer daquela. Aí o diabo fala, não, Eva, vai lá, come daquela. Porque no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Deus está mentindo para você. Aí, como nós sabemos, Eva foi lá, comeu da árvore e ó, deu no que deu. Então ele confundiu a mente dela. A mesma coisa o diabo faz nos dias de hoje. Ele tenta confundir a nossa mente. Ele tenta confundir nossa mente com sofismas, com ideologias e com pensamentos. Você sabe qual é um pensamento que ele usa para confundir bastante a nossa mente? O pensamento de que se nós somos salvos já basta. Que a salvação por si só já está bom demais. Que eu não preciso passar por esse processo de transformação até ser a semelhança de Cristo Jesus. E isso, amados, está errado. É algo do inferno. O diabo não quer que nós passamos por esse processo. Ele atrapalha esse processo. Você já viu muitas vezes a pessoa que aceita Jesus, vai para o encontro, transforma a vida dela assim, de um 360 graus, e de repente começa a dar tudo errado. Ah, eu aceitei Jesus, sou salvo, mas meu filho continua nas drogas. Eu aceitei Jesus, sou salvo, mas eu ainda não arrumei um emprego. Eu aceitei Jesus, sou salvo, mas as coisas não estão dando certo. Muitas vezes isso é turbilhão do inferno para nos trazer dúvidas, porque o diabo quer paralisar o nosso processo de transformação. Amém, amados? Então, nós devemos tomar cuidado com o dito cujo dos infernos, porque o objetivo dele é nos atrapalhar dentro desse processo. Nós estamos dentro do propósito de Deus rumo a parecer com Cristo. E dentro desse propósito, nós estamos passando por um processo de aperfeiçoamento até chegar
a imagem e semelhança de Cristo Jesus. E é aí dentro que o diabo vai querer trabalhar. Vamos ler um texto bíblico? O texto está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos do 6 a 8, que diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Glória a Deus. O que o apóstolo Paulo está falando aqui neste versículo? O apóstolo Paulo, amados, está falando aqui nesse versículo de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 6 a 8, o quê? Que o propósito, que o processo de transformação na vida dele estava chegando ao fim. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre isso, ele já está percebendo o fim da sua vida, o fim da sua caminhada. Mas ele deixa bem claro que ele cumpriu este processo de transformação. Que ele lutou o bom combate, que ele guardou a fé. E esse processo de transformação estava chegando ao fim. E o que lhe era esperado para ele? A coroa da justiça. Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 13 diz assim, ó: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Glória a Deus, meus amados. Então, amados, existe um processo a ser seguido até chegarmos à estatura do varão perfeito, até sermos semelhante a Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele está falando também a respeito da variedade de funções que nós podemos ter dentro da igreja. Ele diz aqui que uns foram feitos para pastores, apóstolos, foram feitos para mestres, foram feitos como pastores, mestres, apóstolos, evangelistas. Então, existe dentro da igreja uma grande quantidade de funções a qual nós podemos exercer. E dentro dessas funções, nós podemos ter plena convicção que ali o processo de transformação para nós nos tornarmos semelhante a Cristo Jesus vai ser mais acentuado, vai exigir um pouco mais de nós. Mas, glória a Deus, nós somos aqueles que fomos levantados para estar dentro do propósito, para cumprir este processo. Amém, amados? Vamos ler outro texto, ó. Filipenses 3:12. Não é que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Amém? Olha, aqui em Filipenses, Paulo está falando algo diferente do que ele falou aqui em 2 Timóteo. Aqui em 2 Timóteo, ele fala que ele já concluiu o processo. Aqui em Filipenses, ele está falando que o processo ainda não foi terminado, que ele ainda está caminhando por este processo, que ele ainda não concluiu, mas que ele está firme, que ele está convicto em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar esse vídeo. Daqui a pouco nós nos vemos no próximo vídeo. Amém?